No filme, no fim do duelo, quando Voldemort é finalmente derrotado, acontece um feitiço que visualmente se parece muito com o Priori Incantatem, que acontece em Harry Potter e o Cálice de Fogo. O jato verde do Avada Kedavra de Voldemort se une ao jato vermelho do Expelliarmus de Harry, mesmo que no filme nenhum dos dois diga os feitiços em voz alta. Ao mesmo tempo que essa união de feitiços ocorre, Rony e Hermione tentam destruir Nagini, como eu disse anteriormente. E aí Neville mata a cobra e Voldemort sente que sua última Horcrux foi destruída e deixa de atacar por uns instantes. Momentos depois, Harry e ele se olham e disparam feitiços que mais uma vez se conectam. Lentamente o feitiço de Harry vai se sobrepondo ao feitiço do Voldemort até que ele é desarmado. Aí o Bruxo das Trevas começa a se desintegrar até sumir por completo, morrendo de uma forma dramática e sobrenatural. Inclusive tem um ponto importante que eu preciso dizer sobre essa cena do filme quando Voldemort morre. Pode ser que seja apenas eu, mas às vezes essa cena do filme me dá a impressão de que Voldemort morreu porque Nagini, que era a sua última Horcrux, tinha acabado de morrer. Porque vejam só, em nenhum momento Voldemort recebe o impacto de um feitiço. A cena parece mostrar apenas o efeito do Expelliarmus desarmando ele e nada mais. E aí, ele imediatamente começa a se desintegrar. E se for esse o caso, então essa cena não faz sentido nenhum, porque embora Voldemort não tivesse mais Horcruxes, ele ainda tinha uma parte de sua alma que estava com ele. Essa é uma confusão que eu ainda vejo muita gente fazer, vejam só. Voldemort tinha 7 Horcruxes: o Diário, o Anel de Cervo Gaunt, o Medalhão de Slytherin, a Taça de Hufflepuff, o Diadema de Ravenclaw, Nagini e Harry. Portanto, mesmo que Harry tenha sido uma Horcrux meio que acidental, Voldemort acabou dividindo a alma dele em 8 partes. Ele tinha 7 partes distribuídas em suas 7 Horcruxes, incluindo Harry, e a 8ª parte estava com ele. E isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Isso foi dito pela própria autora J.K. Rowling. Num evento de webchat promovido pela editora Bloomsbury em 30 de julho de 2007, a fã Angela Morrissey perguntou o seguinte para J.K. Rowling: havia 7 Horcruxes e não 6, como Dumbledore insinuou para Harry. Se sim, isso significa que Voldemort tinha uma alma de 8 partes e não 7? Olhem só o que a autora respondeu. Sim, Voldemort acidentalmente quebrou sua alma em 8 partes, não 7. Então essa cena aí do Voldemort morrendo no filme me parece muito estranha e confusa de entender o que realmente aconteceu com ele. Porque não me parece que ele tenha recebido o impacto de sua própria maldição, que é o que acontece com ele originalmente no livro. Eu já vi e revi essa cena milhares de vezes e para mim parece que Voldemort só recebe o impacto do Expelliarmus. E isso por si só não deveria ser o suficiente para causar a morte dele. No livro, o final do duelo de Harry e Voldemort acontece assim. Um brilho ouro avermelhado irrompeu subitamente no céu encantado e incidiu sobre eles, quando um retalho ofuscante do sol surgiu no parapeito da janela mais próxima. A luz iluminou o rosto dos dois ao mesmo tempo, de modo que Voldemort se tornou subitamente um borrão chamejante. Harry ouviu seu grito agudo quando ele próprio berrou sua grande esperança para o céu, apontando a varinha de Draco. Avada Kedavra! Expelliarmus! O estampido foi o de um tiro de canhão e as chamas douradas que jorraram entre as duas, no centro absoluto do círculo que eles tinham descrito, marcaram o ponto em que os feitiços colidiram. Harry viu o jato verde da maldição de Voldemort ir de encontro ao seu próprio feitiço. Viu a varinha das varinhas voar para o alto, escura, contra o nascente, girar pelo céu encantado como a cabeça de Nagini, girar pelo ar em direção ao seu senhor, que se recusava a matar e que viera enfim tomar legitimamente posse dela. E Harry, com a habilidade infalível de um apanhador, agarrou a varinha com a mão livre ao mesmo tempo que Voldemort caía para trás de braços abertos, as pupilas ofídicas dos olhos vermelhos virando para dentro. Tom Riddle bateu no chão com uma finalidade terrena, seu corpo fraco e encolhido, as mãos brancas vazias, o rosto de cobra apático e inconsciente. Voldemort estava morto, atingido pelo ricochete de sua própria maldição.
Então, assim como aconteceu em Godric's Hollow, quando Harry sobreviveu ao Voldemort ainda bebê, o Bruxo das Trevas morreu após receber o impacto de sua própria maldição, que ricocheteou e se voltou contra ele. Agora, uma das principais críticas dos fãs em relação à cena do filme é justamente o fato de que Voldemort deveria morrer como uma pessoa comum. Ele não deveria ter uma morte especial, uma morte sobrenatural, como se ele fosse um ser superior ou mais do que um humano. Ele deveria cair morto no chão, igual a todas as vítimas que ele fez. O mesmo se aplica a Bellatrix e a Nagini, que morreram da mesma forma que o Voldemort no filme, se esfarelando dramaticamente no ar. Eles deveriam ter mortes comuns, trazendo a ideia de que na morte todos são iguais, independente de qualquer tipo de poder, tal como acontece no livro. E eu sou um desses fãs que tem essa crítica em relação ao filme de Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2, especialmente falando sobre o Voldemort. Ele achava que por ser bruxo, era um ser superior, e como um ser superior, a morte não era digna dele. Para ele, morrer era a coisa mais não mágica que existia, e como um ser poderoso, ele não podia morrer. Mas no fim das contas, mesmo com todos os seus esforços, ele não conseguiu escapar à lei natural e morreu, tal como todos aqueles que ele considerava inferiores a ele. Ele morreu de forma nada sobrenatural, com seu corpo batendo no chão, inerte, e como o livro diz, com uma finalidade terrena, com o corpo fraco e encolhido e as mãos brancas vazias, apático e inconsciente. O livro também diz que o corpo de Voldemort foi retirado e posto em uma câmara ao lado do salão principal, longe dos corpos de Fred, Tonks, Lupin, Colin Creevey e 50 outros que tinham morrido combatendo-o. Voldemort morreu como suas vítimas, mas foi colocado em um lugar separado, sozinho, pois morreu sem que ninguém se sentisse em luto por ele. Isso é muito mais forte e significativo do que apenas virar poeira e desaparecer. Vocês não acham? Bem, eu acho. Outra coisa que não fica clara no filme é o fato de que o sacrifício de Harry protegeu todos os seus amigos e aliados. Você não matará mais ninguém hoje à noite, disse Harry, enquanto se rodeavam e se encaravam nos olhos verdes e vermelhos. Você não será capaz de matar nenhum deles, nunca mais. Você não está entendendo? Eu estive disposto a morrer para impedir que você ferisse essas pessoas. Mas você não morreu, mas tive intenção. E foi isso que fez a diferença. Fiz o que minha mãe fez. Protegi-os de você. Você não reparou que nenhum dos feitiços que lançou neles são duradouros? Você não pode torturá-los, você não pode atingi-los. Você não aprende com seus erros, Riddle, não é? Essa é uma outra coisa muito simbólica que foi retirada do filme. O ciclo se completa. A história que começou com o Harry sendo protegido pelo sacrifício da mãe se completa com ele se sacrificando e protegendo quem ele ama. No filme, isso nem chega a ser mencionado, o que é uma pena. Por mais que a cena do duelo final no filme tenha muito mais apelo, explore mais locais em Hogwarts e tenha mais ação, ela perdeu o impacto e a importância desse grande momento. Não trouxe a reação adequada à morte do Harry, deixou os defensores de Hogwarts parecendo que dependiam de Harry para lutarem, exceção feita ao Neville, e não fez justiça a toda a jornada do Harry para enfim derrotar o Voldemort. A confiança e calma do Harry foram substituídas no filme por cenas do personagem se arrastando no chão, tomando tapa na cara, enquanto o Voldemort o olhava com raiva. Eu acho que era muito mais importante que Harry explicasse para o Voldemort o porquê dele estar prestes a ser derrotado. Acho que era importante que Voldemort ouvisse de alguém que buscar o poder desenfreadamente não era a solução. Destruir a própria alma na tentativa de estender o seu poder não era o caminho mais sábio. Eu acho que era importante deixar claro para o Bruxo das Trevas que Snape não era mais leal a ele há pelo menos 17 anos, porque no fim das contas, a mulher que ele amava tinha sido assassinada pelas mãos de seu próprio mestre. E também acho que era importante nós vermos que ainda assim Voldemort teve a chance de sentir remorso e se redimir, mesmo que ele nunca fosse aceitar. E claro, para mim era importante ver que Voldemort
teve uma morte comum e tão humana quanto todos aqueles que morreram por suas próprias mãos. Por mais que essa cena no filme tenha feitiços muito bonitos e uma incrível trilha sonora, pra mim, ainda assim, ela perdeu a profundidade e não explica os motivos reais da derrota do Voldemort. Quem só viu os filmes perde muito nesse quesito, porque essa parte do livro é muito mais rica em detalhes e profundidade. Eu acho que essa cena poderia ter sido mais bem adaptada, sem perder os apelos visuais que são necessários para o cinema, mas mantendo os significados importantes que o livro apresenta. Além disso, é legal perceber que para derrotar o Voldemort, Harry acabou usando as 3 Relíquias da Morte, e isso a gente só consegue ver no livro. Vejam só, Harry usa a Pedra da Ressurreição para rever seus entes queridos e assim reunir a coragem necessária para fazer o sacrifício que precisava, isso a gente vê no filme. Ele usa a Varinha das Varinhas de forma indireta para derrotar o bruxo no final. O filme não foi tão claro assim nesse ponto, mas os mais atentos até conseguem perceber. E por fim, algo que a gente só tem no livro, Harry usa a capa da invisibilidade por um período considerável durante a batalha, ajudando seus amigos e aliados enquanto estava invisível na capa, e enquanto Voldemort e todos os outros ali acreditavam que ele estava morto.